Isaías 49, verso 15. Todos encontraram? Diz assim, Isaías 49, 15: Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Pai, te damos graças pela tua santa palavra, e nessa hora pedimos que o teu Espírito tenha plena liberdade para trabalhar nos nossos corações, para falar conosco, para martelar as tuas verdades, Deus, no nosso coração, que cada um possa sentir-se nessa noite amparado, abraçado pelo teu Santo Espírito, Pai. Teu amor, como o Everton orou, seja derramado nesse lugar, Deus, ponto de quebrantar os nossos corações, a fim de mudar, Deus, algumas das nossas percepções. É o que nós te pedimos. Direciona esse momento para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Uma matéria que saiu em vários jornais, um ano atrás exatamente, diz o seguinte: Marina Muciciniana tinha deixado os 2 filhos brincando sob um guarda-sol às margens do rio Rundi, em Zimbábue, enquanto pescava ali por perto. Foi então que ela ouviu um grito, e ao ver o que estava acontecendo, tomou um baita de um susto. O filho Gideão, de 3 anos, estava sendo levado por um crocodilo. A mãe, sem pensar 2 vezes, logo pulou sobre o animal para salvar o garoto. Segundo o jornal Mirror, ela usou os 2 dedos para bloquear o nariz do réptil, fazendo soltar o filho. Muciciniana conseguiu salvar a criança, porém voltou para casa com um machucado. Enquanto ela tirava o filho, o crocodilo acabou mordendo sua mão. Apertei o nariz com força, é uma dica que aprendi com os mais velhos, contou. Se você sufocar um crocodilo pelo nariz, ele perde a força, e foi exatamente o que eu fiz. Fica aí a dica para algum dia você precisar. Eu usei o meu outro braço para libertar a cabeça do meu bebê de suas mandíbulas. Ainda não acredito que salvei meu filho. O garoto foi levado ao hospital com alguns ferimentos faciais que dificultavam a respiração. O problema, no entanto, logo foi resolvido e Gideão conseguiu se recuperar completamente. É uma história impressionante de coragem, de um amor que não mede esforços para salvar a vida do seu filho. A palavra de Deus muitas vezes apresenta analogias para nós, a fim de ressaltar a verdade sobre o caráter, sobre a identidade do nosso Deus. E é uma maneira de nós entendermos um pouquinho a partir de elementos concretos da nossa realidade. Então, vez por outra, nós vamos ver Deus usando, os homens de Deus usando ilustrações do nosso dia a dia para ressaltar algumas verdades sobre Deus. E uma dessas analogias que Deus faz a fim de mostrar um pouco do seu caráter, do seu amor, é usando a figura da mãe. No texto que nós acabamos de ler aqui de Isaías, pode uma mãe esquecer do filho, do ventre? Que é muito raro uma mãe deixar de cuidar do seu filho, não ser movida por aquele afeto que é natural de uma mãe, porque foi embutido por Deus. Então Deus, o Pai, Ele se apresenta algumas vezes usando a figura da mãe para ressaltar esse amor, por que não dizer esse amor teimoso, que teima em tentar ajudar filhos que muitas vezes são rebeldes, são merecedores da ira, mas Ele manifesta um amor teimoso para salvar a vida dos seus, para libertar a vida dos seus. É claro que quando Ele se fala tanto de pai como de mãe, a Bíblia não fala de sexualidade, Deus é espírito. Inclusive, a gente vai ver o Antigo Testamento omitindo essas coisas, em função daquele contexto onde os falsos deuses, os ídolos, eram justamente associados com a sexualidade, com fertilidade. Então o Antigo Testamento não entra nesse mérito. Quando ele fala da mãe, a ideia é sempre destacar o caráter de Deus, as ações de Deus, as virtudes de Deus. E até nesse sentido, não é Deus que se compara à mãe.
Na verdade, é a mãe que manifesta virtudes de Deus, virtudes que são perfeitas em Deus. Nos atributos naturais de uma mãe, ela apenas revela uma graça que foi colocada sobre ela pelo próprio Deus, mas uma graça que é perfeita nele. É sempre de cima para baixo, nunca daqui para lá. Se há virtudes, é porque há um Deus perfeito que derrama essas virtudes. Mas para despertar o nosso coração, para entender quem é Ele, Ele fala: olha, você conhece como uma mãe age através dos seus amores, dos seus afetos. É difícil uma mãe se esquecer do filho do ventre, é algo muito raro, mas mesmo que ela se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. E eu gostaria então rapidamente nessa noite, falar sobre algumas dessas virtudes, algumas dessas vezes que Deus usa a ideia da mãe para manifestar esse amor. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse coração materno de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar com os irmãos está em Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis 1, verso 2. E a gente vai destacar aquele que concede a vida. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Algumas versões diz, se movia sobre a face das águas, e a ideia aqui é justamente um movimento trêmulo ali na expressão hebraica, que tem a ver como se ele estivesse chocando vida, gerando vida. Pensa aí na ideia da galinha que está chocando a fim de gerar vida. E a expressão aqui não tem uma pessoa que mais mostra para nós algumas características que conhecemos na mãe do que a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Ele pairava sobre a face das águas, ele se movia, esse movimento trêmulo a fim de gerar vida no meio do caos. Assim como a mãe gera vida, nós temos essa experiência, ela faz isso porque reflete de certa forma aquele que gera a vida, aquele que originou todas as coisas, que trouxe à existência aquilo que não havia, que do meio do caos fez gerar vida. E não só pensando no aspecto da criação, mas inclusive do novo nascimento. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É o Espírito que desperta a vida. É o Espírito que faz nascer nova vida no interior daquelas pessoas que a gente olha e fala: rapaz, não vale nada esse cara aí. Mas o Espírito Santo vem e muda o coração, tira o coração de pedra e dá um coração de carne, sensível à voz de Deus. Ele muda histórias, ele gera vida, tanto no ato criacional como na redenção. E como nós bem sabemos na nossa experiência terrena, antes da vida ser gerada, ela sempre é precedida por dor e sofrimento. Não tem vida sem antes ter dor e sofrimento. A mãe não apenas gera vida dos seus, mas quantas mães, se não a maioria, através de muito sofrimento, de noites sem dormir, de abnegação, de deixar os sonhos de lado, de abrir mão de tanta coisa para ver os filhos recebendo uma vida muito melhor. Você quer uma figura que mais tem essa abnegação, que deixa de lado os sonhos, que vai deixando as coisas para o lado, que fica sem dormir se necessário, que às vezes padece e fica doente, para que a vida na família brote. E Deus se compara com essa figura, para a gente entender esse amor tremendo, de um Deus que abriu mão da sua glória, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se ainda mais, foi obediente até a morte de cruz, para nos reconciliar com o Pai. Quando a gente olha para casa, a gente vê essa figura abnegada, que mostra um pouco desse amor de Deus, que abre mão das coisas para ver o filho ter uma vida melhor que a dela. Por isso, uma primeira aplicação aqui nesse sentido que eu gostaria de deixar, é para os filhos. Primeira coisa, olha para sua mãe e seja grato. Seja grato por cada noite que ela deixou de dormir para cuidar de você quando você estava doente. Seja grato pelos cursos que talvez ela deixou de fazer para poder pagar a sua faculdade.
Quem sabe os sonhos que ela deixou de lado para que você pudesse ter um estudo melhor e uma vida melhor. Seja grato pelo que a tua mãe fez durante toda a vida, porque não existe ninguém que deseja mais o teu bem do que ela e o teu pai. Seja grato. Mais do que ser grato, ouça a voz dela, ouça os conselhos dela. Seus amigos não querem o teu bem como a tua mãe quer. Seus amigos que muitas vezes vão te pressionar para você ceder ao grupo e se conformar ao grupo, não querem o teu bem como a tua mãe quer. Nós não fomos chamados para nos conformar, mas para sermos transformados de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus. Ouça a tua mãe, muito mais inclusive do que também os seus professores, que algumas vezes são, na verdade, doutrinadores, e tentam tirar todos os princípios que ela embutiu no teu coração. E quantos jovens, quando entram na faculdade, começam a se deixar levar por esse tipo de discurso, de doutrinação, e começam a colocar em xeque os princípios que aprenderam na sua casa, da pessoa que mais bem quer para eles. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu vi um amigo conhecido, um jovem, colocando a mãe dele exposta assim na rede social. Você está passando vergonha, o que você está falando? Justamente porque estava sendo influenciado por doutrinação. Ou seja, o cara coloca em xeque aquilo que a mãe ensina, com todas as boas motivações, para ouvir pessoas que mal o conhecem, que estão muito mais comprometidos com uma ideologia do que com os princípios da vida eterna, da palavra de Deus. Ouça a tua mãe, ouça a tua mãe, seja grato e ouça a tua mãe. Aplicação para as mães: tenha esperança de todo o teu sacrifício, tenha esperança. Ele abriu mão da sua glória, veio em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso o Pai o exaltou à mais alta posição, deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Se tem sofrimento, tem glória também. Por isso que Paulo fala, os sofrimentos leves e momentâneos não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso que o mesmo Paulo diz que no Senhor o trabalho de vocês jamais será em vão. Cada sacrifício que você fez na vida, cada sonho que você abriu mão, você vai ver a semente daquilo que você plantou, dando fruto lá na frente, se isso foi feito em Deus, amém? Então persevere, tenha esperança de que aquilo que você abriu mão como mãe, aquilo que você investiu, você vai ver frutos, você vai ver resultado. E a todos nós, eu fecho com a palavra de Isaías 43, de 1 a 3, mas agora sim diz o Senhor que te criou, aquele que te gerou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aquele que te formou tanto natural como espiritualmente, está dizendo: me ouça, eu cuido de você, eu te gerei, eu tenho um projeto para você, eu te trouxe à existência para viver dentro de um projeto. Então ouça a voz do nosso Deus, ouça o coração materno desse Deus, e permita que Ele direcione os teus passos, amém? É o Deus que cria, que gera. Mas em segundo, a gente aprende com esse coração materno de Deus, que é um Deus que protege os seus. Você não precisa abrir, mas em Oséias 13:8 diz: como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. E aqui, embora a ideia esteja contrária ao próprio Israel, Deus está falando do juízo aos rebeldes, que Ele viria ao encontro deles como uma ursa brava que perdeu os filhotes. Eu só gostaria de ressaltar essa figura de um Deus furioso como uma ursa que perdeu os seus filhotes, e ai de quem atravessar o seu caminho.
Você quer ver uma mãe brava? Mexa com o filho dela. Fala mal do filho dela. Aliás, faça o mal para o filho dela. Aí você vai ver uma ursa no seu caminho. Pode ser uma mãe pequenininha, você vai ver ela enfrentar de peito aberto o crocodilo se for preciso. Eu gosto de pensar nesse amor, esse zelo furioso de Deus. Porque embora aqui a conotação seja negativa de juízo, em outros textos a gente vai ver esse zelo furioso de Deus se colocando como aquele que protege Israel, que protege a igreja. Salmo 121, o protetor de Israel não dorme. Ele protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. O santo de Israel, o protetor de Israel, aquele que nos guarda com esse zelo de uma mãe que está preocupada com os seus e que vai fazer o que for preciso para salvar a vida dos seus. Como a Marina aí do começo que eu li aqui da matéria de um ano atrás. Você imagina uma mãe pular em cima de um crocodilo. Você imagina a cena. Não um jacarezinho, um crocodilo. É na África. O bicho é grande. Mas vendo seu filho sendo levado, ela não pensou duas vezes, ela se lançou, mesmo que viesse a morrer, mas ela ia salvar o seu filho. Pensa nessa cena de uma ursa que sai desesperada, furiosa para salvar os seus filhotes. Esse zelo furioso é o Deus que se coloca para cuidar das nossas vidas. É o Deus que diz: eu não durmo, eu protejo você, desde a tua saída até a tua chegada, desde agora e para sempre. O Deus que fala através do Filho: eu sempre estarei com você até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu roguei por vocês, disse Jesus. Na oração sacerdotal ele diz: eu não rogo apenas pelos discípulos, eu oro por aqueles que haverão de crer, que o Senhor os guarde. Ele ora por proteção, por livramento. A gente pode contar com essa proteção divina. O salmista diz no capítulo 33, 20: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. No momento de angústia, ele tem certeza, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Primeira carta de João 5,18, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Muitas vezes Deus fala como se fôssemos a menina dos seus olhos, guarda as nossas vidas. A gente aprende num segundo momento, então, nesse coração materno de Deus, que existe um Deus que protege. Assim como uma mãe que zela pela sua casa, ela está sempre preocupada com a saúde da sua casa. C.S. Lewis vai dizer que num momento de tensão, de alguma briga entre crianças, é muito mais fácil você conversar com o pai da família, porque ele tem aquele tipo de política externa, ele é um pouco mais diplomata. A mãe está sempre preocupada com a família. Ele fala: não é geralmente assim? Geralmente a mulher não reclama que o marido não está fazendo valer os direitos da casa, ela está sempre querendo olhar para o interno, o homem olha um pouco mais para o externo, mas esse zelo faz parte para que haja equilíbrio na casa. E Deus está se comparando como aquele que protege, como a leoa protege os filhotes, como a ursa protege os seus, e como a mãe protege os seus, pulando até para lutar com um crocodilo se for preciso. Se a gente vê um fenômeno tão extraordinário entre os humanos, que dirá o Deus Todo-Poderoso, que se coloca como aquele que protege a nossa casa. Terceiro e último, a gente aprende acolhimento e consolo. Mateus 23, 37, é aquele lamento profético de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Aí ele vai dizer: quantas vezes eu quis reunir você,
como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não ouviram. Mas ele traz essa figura da galinha que acolhe os pintinhos, que aquece os pintinhos, que acalma os pintinhos. Em Isaías 66:13, ele vai dizer: assim como uma mãe consola o seu filho, eu também os consolarei. Deus se apresenta como aquele que traz consolo a nós, acolhe cada um de nós, tanto como a galinha que aquece os seus, como a mãe que consola os seus filhos. E o filho sabe que ele tem consolo na mãe, todo filho sabe que ele tem consolo na sua mãe. Quantas vezes você, mesmo depois de grande, quer um pouquinho dos braços da mãe? Estou precisando do abraço da minha mãe agora. A Lê às vezes fala isso, quando ela está cansada: eu quero o abraço da minha mãe. Aí vai lá falar com a mãe dela. Mesmo depois de grande, a gente quer esse aconchego, quer esse lugar que aquece, quer descansar. A gente se sente amparado, acolhido, tranquilo, nosso coração se apacenta. É o famoso manhê, sabe? Aliás, tem essa lenda, né? O pessoal fala que tem uma lenda, que se você estiver no chuveiro e disser manhê, aparece uma mulher com uma toalha, logo depois que você fala isso, segundo essa lenda. A criança sabe que quando ela grita, a mãe vai. Os meus, quando tem um pesadelo, acordo no meio da noite com medo: mãe, mãe! Geralmente é a mãe, vai lá, acolhe, quer o braço da mamãe, quer o aconchego do colo da mamãe, do abraço da mamãe. Gente, como é maravilhoso saber que se você conta com o aconchego da tua mãe, com o consolo dela, que dirá você receber o consolo de Deus. Ter a certeza que o Paracletos, o Espírito Santo, o Consolador, vai caminhar com você. E da mesma forma que depois de adulto, você carrega os ensinos que a sua mãe trouxe lá na tua infância, e isso vem à tua memória, e você se posiciona com base em princípios que aprendeu quando criança. O Consolador, o Paracletos, disse Jesus, ele traz a lembrança, os ensinos de Cristo Jesus, dia após dia, para que a gente fique firme frente às ciladas do diabo. Mais do que isso, é ter certeza que somos consolados e acolhidos por Deus, e podemos colocar toda a sobrecarga sobre Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você que está hoje cheio de sobrecarga, cansado, com as costas pesadas, você pode colocar diante do Pai nessa noite, desse Pai com coração de mãe, porque na mesma certeza que você tem de que é consolado pela mãe, vai ser consolado muito mais por Deus. E mesmo que você tenha tido uma experiência péssima com a sua mãe, como disse o início dessa reflexão em Isaías, mesmo que ela se esqueça, eu não me esqueço de você. Aliás, a continuação do texto de Isaías vai dizer assim no 16: vê, nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente na minha presença. Ele tem o seu nome escrito nas palmas da mão dele. Por isso que se você teve uma experiência ruim, Deus está dizendo: o meu amor sobressai a isso, porque Ele é perfeito. Se esse amor natural é extraordinário, só o é porque reflete o meu amor perfeito. A gente pode buscar alívio em Deus, consolo em Deus. Que é coisa mais maravilhosa do que saber que você pode ouvir dos lábios dele: eu te perdoo. Que diante da cruz, diante dos seus algozes, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você pode buscar consolo nele nessa noite, pode buscar acolhimento, amém? Eu queria concluir trazendo um alerta para todo mundo, mas especialmente sobre as mães. Quando é que esse amor, ele pode ser deturpado, esse amor natural, esse afeto que nós temos? C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, ele vai falar do amor em duas perspectivas. Ele fala do amor necessidade e do amor dádiva. Nós temos essas duas perspectivas.
E especialmente quando ele trata do afeto, a palavra que ele usa é do grego philos, que tem a ver com o amor dos pais aos filhos e dos filhos aos pais especialmente. E ele fala que o filho tem aquele amor necessidade, ele carece de cuidado, ele carece das coisas, ele carece de ser amado, enquanto a mãe tem um amor dádiva, que se doa, que é altruísta. Só que esse amor dádiva na mãe, ele é paradoxal, porque a mãe também sente a necessidade de ajudar o filho, a mãe sente necessidade de amamentar o filho, não é só uma dádiva, é também uma necessidade que ela possui. E ele vai dizer, isso pode ser deturpado, quando a mãe absolutiza essa relação, ela faz desse afeto para os filhos, o seu maior bem nesse mundo, ela faz esse afeto para com os filhos, estar acima do amor ao próprio Deus. Esse afeto não é mais dirigido por Deus, virou um ídolo. E aí que ele vai dizer que quando o nosso amor se torna Deus, ele se torna um demônio. Na verdade ele se tornou um demônio. Você resumiu a tua existência nesse afeto. E quando a mãe faz isso, geralmente ela sufoca os filhos e sufoca a casa. Porque a ideia, tanto para a mãe, como para o pai, como professor, como pastores, é você se tornar a longo prazo desnecessário. Desnecessário. Você não dá de comer para o seu filho para que ele venha sempre depender de você para o resto da vida. Não, é para que ele comece a comer sozinho daqui a pouco, para que ele dê os passos sozinho daqui a pouco. É sempre pensando a longo prazo que você vai ser desnecessário em algum momento. Mas quando a mãe é movida por esse amor, necessidade de servir, quando ela se torna necessária demais, ela se faz necessária, ela sufoca o ambiente dela, ela sufoca a casa dela. Então há um risco de idolatria desses afetos. Ele precisa ser direcionado por Deus. O mesmo Lewis, ele vai dizer assim, muitos teólogos falam assim, será que a gente vai se reconhecer na eternidade? Já ouviu essa pergunta? Será que no céu, na Nova Jerusalém, aliás, a Nova Jerusalém que desce do céu, será que a gente vai reconhecer uns aos outros? E aí ele responde de maneira magnífica, depende. Depende se as nossas ações aqui nesse mundo, elas foram movidas por amores naturais, ou pelo ágape, o amor eterno. Porque se Paulo diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, na eternidade, tudo aquilo que é natural passa a ser desnecessário. Só fica para a eternidade aquilo que é dirigido pela eternidade, aquilo que é movido pelo ágape. Os nossos amores naturais, eles têm que ser absorvidos pelo amor divino, para que assim eles tenham relevância para a eternidade, para que o peso fique para a eternidade. E é por isso que alguns vão ser surpreendidos na eternidade, quando Jesus disser a eles, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, estava preso, doente, você foi me visitar. Quando, Senhor? Tudo que vocês fizeram ao menor dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. É gente que foi direcionada pelo ágape, que foi movida pelo amor de Deus, que foi dirigida por Deus, às vezes sem saber que estava fazendo isso, mas estava sendo conduzida pelo próprio Deus, e o resultado foi para a eternidade. Meus irmãos, a gente precisa ser encharcado do ágape, não permitir que as nossas ações não sejam movidas por outra coisa que não seja o ágape. Agora ficam a fé, a esperança e o ágape, o amor, a caridade, mas o maior desses é o amor. O amor é a língua da Nova Jerusalém, o ágape é o linguajar dos filhos de Deus. Que o nosso Deus enxaque o nosso coração com amor, com graça, amém?